Olá, alunos e alunas do Ayrton Senna. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Língua Portuguesa, Práticas de Leitura e Produção Textual. Pessoal, na aula de hoje, nós vamos enfocar a produção de texto, certo? São raras as aulas de produção de texto durante esse ano letivo, mais pela complexidade de orientação do que propriamente dito pela necessidade. Necessidade há muita. Bem, pessoal, ao longo dessa unidade, nós estudamos principalmente dois gêneros textuais, que foram o conto e o romance. Aqui, ó, conto e romance. Estabelecemos ao longo desse estudo as diferenças entre esses dois gêneros. Bem, enquanto o conto é geralmente uma narrativa de pouca duração, com poucos personagens, com poucos ambientes, espaços onde transcorre a narrativa, o romance é uma narrativa também de ficção, de longa duração, tem mais ações. A história se desenrola geralmente em um tempo determinado, porém ele pode girar em diferentes épocas, e os espaços também geralmente são muitos, ou seja, os ambientes em que ocorrem. Bem, em ambos os casos, há o que nós chamamos de transposição da vida real para uma vida de ficção, ou para o plano artístico, literário, enfim. Então, aqui tem alguns elementos que para vocês lembrarem, que eu já até frisei logo de cara, Como você deve se lembrar, um conto tem unidade de ação, ou seja, uma única unidade de ação, ou seja, gira em torno de apenas um conflito, apresenta poucos personagens, tempo e espaço limitado. Foi o que eu acabei de dizer, fazendo a diferenciação entre conto e romance. Bem, nós temos a seguir, na página 65, algumas propostas temáticas, para a produção de contos. Você vai escolher uma delas e elaborar o seu texto. Então, o conjunto de contos produzidos por sua turma formará um livro que poderá circular na sala de aula, quando estivermos presentes, entre os familiares, e ser doado à biblioteca da escola, quando tiver também. Alguns contos podem ser publicados em mídia digital. Isso aí é mais possível que a gente faça, A gente pode circular esse texto em diferentes mídias, Você mesmo pode publicar seu texto em alguma rede social que queira, A gente pode fazer até um vídeo trabalhando esses contos de vocês para que sejam divulgados. Hoje em dia tudo é possível com o avanço dessas mídias digitais. Bem, vamos às propostas, Bem, as propostas, elas estão exatamente aqui. Atrapalhei um pouquinho aqui. Vamos lá. Então, as propostas estão aqui. Vamos lá. Temos 3 propostas. Proposta 1. Um rapaz encontra um espelhinho de bolso, bafeja-o, daquela jogadinha de vento, para dar-lhe polimento. Mas é surpreendido pelo reflexo de uma moça tristonha, que parecia querer pedir-lhe algo. Assim que desaparece a névoa, ou seja, aquele bafejamento no espelho, ou seja, a névoa do espelho, desaparece também o rosto da moça. O rapaz bafeja novamente e outra vez o reflexo tristonho lhe aparece. Então essa é a primeira proposta. Um rapazinho tira um espelho do bolso, coisa que não é comum nos dias atuais, Rapaz andar com um espelho no bolso. Mas assim é a situação. Bem, vamos analisar as outras propostas. Uma moça solitária sai caminhando por uma estrada e de repente se depara com um jovem deitado e desacordado com um ferimento enorme na cabeça. Assustada, não sabe se socorre o rapaz
ou se, por medo, foge daquele lugar. Essa situação aqui parece um pouco mais adequada, né, para o desenvolvimento da proposta, desenvolvimento do conto, né, da proposta de produção. Porém, vamos ver a terceira. Terceira. Um colecionador entra em uma loja de antiguidades e se encanta pelo pé de uma múmia. Olha só. Pede para comprá-lo, mas o vendedor o adverte de que não seria uma boa ideia, pois aquele seria o pé de uma princesa egípcia, filha de um faraó muito cruel. O colecionador, encantado, insiste e leva o pé para casa. Dorme e tem um sonho em que uma princesa linda, coberta de joias, entra em seu quarto e reclama-lhe o pezinho. Ao despertar, percebe que o pé da múmia desapareceu. Das três, a mais inusitada, né? A mais, digamos assim, que chamaria a atenção ao se narrar essa história, aqui só é uma espécie de fundamentação daquilo que você vai escrever, né? Você vai criar aqui personagens, você vai criar espaços onde transcorre a narrativa. No caso aqui ele já disse que foi 2 lugares, né? Na loja, né? E no quarto dele, provavelmente de um hotel, alguma coisa assim do tipo, na casa. Mas você vai dar voz a esses personagens, né? Se eu fosse desenvolver, eu escolheria a proposta 3, mas está a cargo de vocês, né? Você pode escolher qualquer uma das 3 propostas. Eu ficaria entre a segunda e a terceira. O fato é que você vai criar um conto. Então, lá no primeiro capítulo, nós lemos alguns contos, né? E tem lá a estrutura do conto, já falamos sobre isso outra vez, já propomos também a produção de um texto, né, anteriormente, que era também um conto. Bem, vamos ao planejamento. Bem, planejando aí a proposta de produção de vocês, nós vemos aqui, ó. Transcreva os itens do quadro. Isso aqui é tudo a organização, gente. Cada um deles, não é nem preciso fazer isso no caderno em si, mas podem fazer oralmente mesmo, para se organizar, que não é a produção em si ainda. Então vamos lá, transcreva os itens do quadro e responda a cada um deles como modo de planejamento. Amplie o número de itens se precisar. Verifique se cumpriu o planejado na hora de avaliar o texto. Então, qual o público leitor do texto? Vai pensar, para quem é que eu vou escrever? Serão para adolescentes? Serão para um público mais jovem? Para crianças? Ou será para um público mais adulto? A depender de quem você vai escrever, você vai o quê? Que tipo de linguagem eu vou empregar? Então, no caso, eu sugiro que escrevam para jovens da mesma idade de vocês, né? Então, vão usar determinadas expressões que são próprias do público jovem. Que estrutura o texto vai ter? Ou seja, quantos parágrafos? Vão ter diálogos das personagens? Vai ter um narrador? Né? Sabemos lá que estudamos também os tipos de narrador, né? Ele pode ser tanto personagem, né? Você pode incorporar um desses personagens aí e fazer parte da história, ou ele vai contar em terceira pessoa. Onde o texto vai circular? Já dissemos aqui, né? O texto vai circular em mídias digitais ou na escola mesmo, quando estivermos no regime presencial. Aí vamos às orientações para a produção. Aqui, ó. Vamos lá. Tudo isso aí na página 65, gente. Então temos aqui, ó. Reler as características do conto. Então, só relembrando isso aqui, nós já vimos lá no momento anterior a este, lá no primeiro capítulo. Introdução ou apresentação. Consiste no início da história a ser narrada. É o ideal que na introdução, ou seja, nos primeiros parágrafos logo do texto de vocês apresentem os fatos iniciais, ou seja, como é que se desencadeou essa história. Apresente os personagens, diga quem são os personagens, né? Fulano e fulano, geralmente vai ter 2 aí ou 3 personagens no máximo. E algumas situações, ou seja, as ações iniciais. O tempo, em que época aconteceu isso, e o espaço, ou seja, onde ocorreu os fatos. Isso tudo nos primeiros 2, ou primeiro parágrafo ou 2 primeiros parágrafos. Coisa rápida aqui, a introdução. Já a complicação ocupa a maior parte do texto. Então, é a parte em que desenvolve o conflito,
momento em que em que algo diferente começa a acontecer, ou seja, começa a desenrolar a história em si, as complicações. Por isso que ele é chamado de complicação. Então, despertando o leitor a vontade de saber o que está por vir, ou seja, o que vai acontecer logo em seguida. O clímax, depois de desenvolvido muito a história, aqui em diversos parágrafos, em diversas trocas de falas entre os personagens, você vai chegar ao clímax, que constitui o momento de maior tensão da narrativa, ou seja, aquele momento mais esperado, ou seja, aquele de maior tensão mesmo, ou seja, onde há a ação principal da narrativa de vocês, ou seja, do conto de vocês. E por fim, lá no finalzinho, o desfecho, a conclusão, é o final da história, a solução para o conflito, que pode ser surpreendente, triste, alegre, decepcionante, engraçado, inusitado ou mesmo trágico. Isso aí vai depender de vocês, que tipo de final vocês vão querer dar para a história, né? A depender da temática escolhida, vocês vão escolher por uma dessas formas de término, né? Bem, e aqui, para terminar a orientação para a produção, nós temos é mais aquilo que eu já até frisei, né? Vocês vão escolher uma das 3 temáticas, definir qual será o conflito principal da história. Isso tudo é parte da organização mesmo. Lembre-se que a sequência da narrativa é desencadeada pelo conflito. Ao desenvolver seu texto, procure criar símbolos, ou seja, imagens, e explore diferentes recursos da linguagem, tipo as figuras de linguagem, né, que já conhecemos. Não escrevam só no sentido literal, mas também no sentido figurado. Usem expressões as mais diversas. Aqui, olha, eu falei agora que o narrador pode ser personagens. Aqui ele pede que seja narrado em terceira pessoa. Ou seja, você não pode ser personagem da história de vocês. Pense na solução e no desfecho, considerando que ambos precisam estar de acordo com o restante das informações e só podem surgir quando o conflito estiver bem desenvolvido. Toda aquela orientação anterior. Produz um título coerente. Vamos dizer assim, a múmia. Não, a múmia não, gente. Vamos criar um texto um título bem sugestivo, né? De acordo com o enredo que foi criado por vocês. E por fim, fique atento à coesão textual, ou seja, para evitar aquelas repetições, dizer a mesma coisa o tempo todo. E observe a estrutura das orações e os elementos que as compõem, levando em consideração a harmonia das orações dos parágrafos, bem como a correção, a ortografia, a pontuação, a concordância. Depois de feita a primeira versão do texto, eu sugiro que vocês revejam o texto e façam as modificações para concretizar isso aqui. Nada desses itens aqui você vai colocar no texto de vocês, né? Numerar 1, 2, 3, não sei, isso aqui não é pergunta para ser respondida, e sim orientações de como fazer o texto de vocês, tá certo? Então é basicamente isso a nossa aula de hoje, que trabalha a produção de um texto, ou seja, de uma narrativa titulada Conto. Até a próxima!